se eu te dissesse que os antigos egípcios já sabiam exatamente como funciona a lei da atração, mais de 3.000 anos antes de qualquer livro de autoajuda existir? Existe um texto chamado Kybalion. Ele carrega os 7 princípios fundamentais que governam o universo, e com eles, a sua mente, as suas emoções, o seu dinheiro e a sua vida inteira. Hoje você vai entender por que a lei da atração funciona para algumas pessoas e não funciona para outras. A resposta está nesses 7 princípios, e quando você os compreender de verdade, tudo muda. Fica comigo até o final, porque o 7º princípio é o mais poderoso e o menos falado. Hermes Trismegisto, cujo nome significa 3 vezes grande, é considerado o pai de toda a sabedoria oculta do Ocidente. Ele é a fusão do deus grego Hermes com o deus egípcio Thoth, o guardião do conhecimento sagrado. A ele são atribuídas obras que influenciaram a alquimia, a astrologia, a cabala e o que hoje chamamos de esoterismo. E em 1908, um texto misterioso foi publicado anonimamente, o Kybalion. Ele sistematizou os 7 princípios fundamentais que Hermes teria ensinado. Esses princípios não são um misticismo vago, eles descrevem como o universo realmente funciona, e cada um deles se conecta diretamente com o que hoje chamamos de lei da atração e manifestação de prosperidade. Vamos explorar cada um. O primeiro e mais fundamental princípio hermético diz: o todo é mente, o universo é mental. Isso significa que tudo o que existe, cada estrela, cada molécula, cada acontecimento, é uma expressão de uma mente infinita e universal. E você, como parte dessa mente, tem o poder de criar através do seu pensamento. Aqui está a conexão com a lei da atração que quase ninguém explica. Se o universo é mental, então a sua realidade começa na sua mente. Não é metáfora, é a estrutura do real. Por isso, não basta pensar positivo de vez em quando. Você precisa entender que os seus pensamentos dominantes estão literalmente moldando a substância da sua experiência de vida. A prosperidade começa como um padrão mental. Antes de existir na sua conta bancária, ela existe ou não existe na sua mente. Esse é o ponto de partida de tudo. Este pode ser o princípio mais conhecido e o mais mal incompreendido. Como em cima, assim embaixo. Como dentro, assim fora. Não é poesia, é uma lei operacional. O que acontece no seu mundo interior, suas crenças, seus medos, seu senso de merecimento, a forma como você se relaciona com o dinheiro, se corresponde exatamente com o que aparece no mundo externo. Se você acredita lá no fundo que dinheiro é difícil de ganhar, o mundo externo vai confirmar isso para você, sempre. Não porque o universo é cruel, mas porque há uma lei de correspondência operando. A prática hermética de prosperidade começa por alinhar o interior com o que você deseja ver no exterior. Isso é o que o Neville Goddard chamava de viver por dentro, sentir, imaginar e acreditar na realidade que você quer manifestar antes que ela apareça. Tudo vibra. Não é figura de linguagem, é física. Átomos, moléculas, luz, som, tudo se move em determinada frequência. E aqui está o ponto que transforma a teoria em prática. Os seus pensamentos e emoções também têm frequência. Eles emitem um sinal para o campo mental do universo. Quando você vibra em frequência de medo, escassez e ansiedade, você está sintonizado com experiências que correspondem a isso. Quando você vibra em gratidão, confiança e abundância, você se sintoniza com oportunidades, pessoas e situações que correspondem a isso. É por isso que a lei da atração pede que você sinta como se já tivesse o que deseja. Não é auto-engano, é física hermética. Você precisa vibrar na frequência da realidade que quer atrair. A pergunta não é o que eu quero ter. A pergunta hermética é: qual frequência eu preciso sustentar para isso se manifestar? Calor e frio, luz e escuridão, amor e ódio, riqueza e pobreza. O princípio da polaridade diz que esses opostos não são coisas diferentes, são os dois extremos da mesma coisa.
Frio não é a ausência de calor, é calor em grau menor. Pobreza não é a ausência de riqueza, é riqueza em grau menor, na mesma escala. Por que isso importa para a manifestação? Porque significa que você já está na mesma escala da prosperidade que deseja. Você não precisa ir buscar algo radicalmente diferente. Você precisa se mover ao longo da mesma escala. Os hermetistas praticavam o que chamavam de transmutação mental, a arte de mover conscientemente a mente de um polo ao outro, de escassez para abundância, de medo para coragem, de dúvida para certeza. Você não precisa destruir o pensamento negativo, você precisa transmutá-lo, subir na escala. A vida não é uma linha reta ascendente, ela tem ritmo, tem marés, tem fases de expansão e fases de recolhimento. O princípio do ritmo diz que tudo o que avança também recua. Toda maré sobe e desce, todo inverno precede uma primavera. A maioria das pessoas abandona seus sonhos nas fases de recolhimento, e é exatamente aí que o hermético mais avançado permanece firme, porque ele sabe que o ritmo é lei. O recuo não é fracasso, é parte do ciclo. Aplicado à prosperidade, haverá meses de abundância e meses de vacas magras. Haverá fases de inspiração e fases de dúvida. Quem entende o ritmo não entra em pânico. Quem ignora essa lei se desespera e interrompe o processo exatamente antes da maré virar. A sabedoria hermética é: na maré baixa, plante; na maré alta, colha, mas nunca abandone o barco. Nada acontece por acaso. Nada. Cada evento é o efeito de uma causa que o precedeu. Essa talvez seja a lei mais desconfortável das 7, porque dissolve completamente a ideia de que somos vítimas das circunstâncias. Se você está vivendo um efeito que não gosta, dificuldades financeiras, relacionamentos difíceis, falta de oportunidades, há causas que o produziram. Algumas dessas causas estão no passado, mas muitas estão sendo criadas agora, nos seus pensamentos, nas suas decisões, nos seus hábitos cotidianos. O hermético não busca culpados, nem em si mesmo, nem no mundo. Ele busca causas, e então as muda. A boa notícia: se você mudar as causas hoje, os pensamentos, as ações, as crenças, os efeitos futuros serão diferentes, sempre, sem exceção. Essa é a base de toda transformação real. Você para de ser joguete das circunstâncias e começa a ser criador delas. Chegamos ao 7º, e o mais profundo de todos. O princípio da geração diz que toda a criação, no universo físico e no universo mental, acontece pela união de dois princípios, o masculino e o feminino. Não se trata de gênero, são forças. O princípio masculino é a força ativa, intenção, direção, ação, vontade. O princípio feminino é a força receptiva, imaginação, intuição, gestação, nutrição. Aplicado à manifestação, você precisa das duas forças, a intenção clara e ativa, saber o que quer e mover-se em direção a isso, e a receptividade aberta, confiar, deixar espaço para que o universo traga o que você não consegue nem imaginar. Muitas pessoas que estudam lei da atração ficam presas em apenas uma das forças, ou só visualizam e afirmam, sem agir, ou só agem e forçam, sem confiar. A geração pede as duas. Quando intenção e receptividade trabalham juntas, a criação acontece. É assim que a prosperidade genuína nasce. Agora você tem o mapa completo. Os 7 princípios herméticos não são filosofia abstrata, eles são uma tecnologia de transformação, e cada um deles tem uma aplicação direta na sua relação com prosperidade. Mentalismo: a prosperidade começa na mente. Correspondência: seu mundo externo espelha o interno. Vibração: sinta a frequência que quer atrair. Polaridade: transmute escassez em abundância. Ritmo: confie nos ciclos, não desista na maré baixa. Causa e efeito: mude as causas para mudar os resultados. Geração: una intenção e receptividade. A lei da atração, como ela é ensinada na maioria dos livros e vídeos, captura apenas um pedaço disso, geralmente o princípio da vibração e do mentalismo.
Mas quando você opera com os 7 princípios conscientes, você não está mais tentando atrair prosperidade. Você está se tornando o tipo de consciência da qual a prosperidade é o resultado natural. Hermes sabia que o segredo não era uma técnica, era uma forma de ser, uma forma de ver o mundo e a si mesmo, que alinha sua mente com a mente do universo. E quando essa alinhação acontece, as coisas certas aparecem, as oportunidades surgem, o dinheiro flui, as portas se abrem, não por magia, mas por lei. Se esse vídeo fez algo se acender em você, deixa um comentário me contando qual dos 7 princípios mais ressoou com você. Eu leio todos. Se você ainda não está inscrita no canal, esse é o momento, porque na próxima semana vamos falar sobre Neville Goddard, o homem que disse que a imaginação é Deus, e por que isso muda absolutamente